Olá galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Como combinado na semana que passou, o professor Denis está aqui para trazer para vocês uma videoaula de revisão dos capítulos 1 e 2 de língua portuguesa. Vamos ver o que nós passamos de mais importante nessas aulas que nós tivemos aí pelo Zoom, né? Tivemos uma videoaula que deu início ao capítulo e as aulas do Zoom depois. Então o professor vai dar uma passadinha rápida nos principais assuntos do capítulo 1 e 2 da apostila, tá bom? Dê uma olhadinha aí que vai estar tudo em slides e em imagens para trazer um pouquinho na mente de vocês aquilo que vocês aprenderam. Vamos lá então? Partiu então, galerinha. Nós começamos o capítulo 1 com uma imagem bem legal de alguns animais numa floresta, né? Que falava no capítulo 1 os cuidados com a natureza, como vocês estão vendo aí. Para nós lembrarmos, né? Nós falamos dos cuidados que nós devemos ter com a natureza e o professor elencou 10 cuidados que nós devemos ter e partilhou com vocês. Se vocês lembram, na primeira videoaula do capítulo 1, o professor falava sobre isso e nós retomamos na aula do Zoom. Preservar as árvores, cuidar bem dos cursos da água, dos rios e mares, não pescar fora de época de reprodução, não comprar animais silvestres sem registro, na melhor nem comprá-los, né? Deixá-los nos habitats natural deles, cuidar bem do lixo, separar, reutilizar e reaproveitar e reciclar tudo que for possível, os 3 R's lá, né? Reduzir o consumo de água, o professor falava para não ficar meia hora no banho, saber tomar um banho dosado, reduzir o consumo de energia elétrica, se não está usando videogame, o seu quarto você não está lá, desliga a luz, deixa a luz apagada, evitar andar de carro, porque o carro polui o meio ambiente e também comprar apenas o que for necessário. Quanto mais consumo, mais problemas nós trazemos na natureza, afinal de contas, muitas das coisas que nós consumimos vêm da natureza. A partir daí nós vimos na gramática do primeiro capítulo de português o M antes de P e B. Como vocês estão vendo aí na tela, é muito claro, só usamos M, ele é uma letrinha meio envergonhada, né? Então nós só vamos usar o M antes de P e B. Nas demais letrinhas, nas demais letras do alfabeto, nós usamos o N. Então usamos M antes de P e B ou sozinho no final das palavras. E aí tem alguns exemplos, né? Samba, tambor, lâmpada, tempo, ordem, garagem, viagem. E atenção, como o professor já disse, antes das outras consoantes, usamos o N. Inverno, sentar e pensar. Mas isso é uma regrinha que está aqui ó, na cabeça da gente, a gente não pode esquecer. Antes apenas do P, P de pato e B de bola, nós vamos usar a letrinha M. Essa letrinha é tão envergonhada que só fica escondidinha atrás dessas duas consoantes. Nas demais consoantes, o uso é do N de navio, tá bom? Continuando, a próxima tela ainda fala sobre isso. M antes de P e B. Se tem B, né? Se tem P e tem B, M eu vou querer. Se não tem P nem B, M para quê? Né? É bem interessante essa frasezinha. Se tem P e B, M eu vou querer. Se não tem P nem B, M para quê? E aí mais alguns exemplos, né? Campainha, relâmpago, né? Ambulatório, cambalhota, empilhar, impedido, embora, lembrança, lombada, carambola, comprimido. Alguns exemplos de palavras que usam o M antes de P ou da letra B. Grave bem isso. M só se usa antes de P e B. Nas outras consoantes nós usamos o N, tá bom? E aí vocês têm aí, falando da vergonha do N antes de P e B, sou um pouco envergonhado, prefiro ficar sozinho no final das palavras, ou então na companhia dos meus amigos inseparáveis, o P e o B. E aí uma lista de palavras, né, que tem M antes de B, outras M antes de P e com M no final. O professor vai deixar um pouquinho para vocês verem aí essa listinha de palavras. Prosseguindo, nós vimos ainda na parte gramatical do capítulo 1 o uso da vírgula, né? Essa tela que vocês têm aqui o professor usou na aula, né? Para que serve a vírgula? Sirvo para indicar uma pequena pausa na leitura. Olha, ó, parou porque usou a vírgula. Separar elementos numa frase e para separar o nome do lugar na escrita de datas. Por exemplo, Santa Maria da Feira, vírgula, para dar aquela pausa para separar a data do local, 22 de fevereiro de 2012 e o ponto final. Outro exemplo, hoje vamos ao cinema, almoçar na casa dos meus avós, ao parque de diversões e ao teatro.
essa pausa dá uma coerência no texto, dá um tempo para que o texto aconteça ou para que a frase aconteça, tá bom? Ainda sobre a vírgula, vocês têm essa nova tela, separa os elementos da frase, marca uma pequena pausa. O ouro, a prata, o ferro, o chumbo são metais, então dá uma frase para que dá uma pausa para que a frase seja continuada, tá bom? Aí nós já adentramos o capítulo 2, vimos no capítulo 1 os cuidados na natureza, né, que devemos ter, o uso do N antes de P e B e o uso da vírgula. Já no capítulo 2 falamos desse rapaz aí que vocês estão vendo na foto, a palavra casa, né, que nós vimos de Vinícius de Moraes. O professor mostrou foto dele, mostrou o site dele, né, que tem bastante composições. Vinícius de Moraes foi um escritor, foi um músico, né, muito conhecido no Brasil inteiro e quem sabe dizer assim até no mundo, porque muitas músicas dele invadiram o mundo e nós cantamos. Lembra que nós cantamos? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Não era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Aí o poema de Vinícius de Moraes, nós vimos depois outro poema sobre a casa também. Então esse foi o poema de Vinícius de Moraes falando da minha casa, sua casa, né? Que as casas de nossas casas não são iguais, mas cada um tem um sonho de uma casa que queria morar, né? Eu até perguntava para vocês qual era a casa dos seus sonhos, alguns comentavam sobre ela também, tá bom? E aí nós vimos sobre um poema, afinal de contas esse texto, a palavra casa de Vinícius de Moraes é um poema, e nós vimos o que é o poema, a divisão do poema. Poema é um texto com rimas, versos e estrofes. Lembra que o professor perguntou várias vezes sobre isso para vocês? Então poema é um texto com rimas, versos e estrofes. E aí o poema tem algumas divisões. Primeira, os versos. Os versos são as linhas do poema, tá bom? Repetindo, versos são as linhas do poema. Veja aí na sua tela. Estrofes é o nome dado a cada grupo de versos que compõe o poema. Ajunto 4 versos, 4 frases, eu formo uma estrofe. Uma estrofe é o nome dado, então, a esse grupo de versos. E temos também as rimas, que aparecem em alguns poemas, em outros não, né? Que são palavras que se combinam, tá? Palavras que têm uma combinação. Por exemplo, amigo contigo. Por exemplo, deixa eu ver mais alguma palavra. Sorriso comigo. Então, algumas palavras que se combinam e fazem rima em poemas, tá bom? Vimos também o que é verbo, já daqui a pouco vamos ver o tempo verbal, mas nós vimos o que é um verbo, né? O verbo é uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, indicando ações, processos, estados, mudança de estado, manifestação de fenômenos da natureza, entre outros. Por exemplo, o professor ensina. Vocês estão vendo que está destacado ensina porque é do verbo ensinar. O professor ensina, verbo do presente. Eu gosto de língua portuguesa. Gosto, do verbo gostar. Eu gosto, no presente. Eu gosto, está acontecendo agora. Há muito tempo, silêncio na sala. Do verbo haver, há muito tempo, silêncio na sala. Então o há é do agora, que está acontecendo agora. Há muito silêncio na sala. Está acontecendo o silêncio nesse exato momento. E aí vocês viram com o professor os tempos verbais presente, pretérito perfeito, que quer dizer que é o passado, e o futuro. E aí o professor deixou para vocês na tela o verbo ler, tá? No presente eu leio, tu lês, ele ou ela lê, nós lemos, vós ledes, eles ou elas leem. No passado, no pretérito perfeito, eu li, tu leste, ele e ela leu, nós lemos, vós lestes, eles, elas leram. No futuro, eu lerei, tu lerás, ele, ela lerá, nós leremos, vós lereis, eles ou ela lerão. Presente, pretérito perfeito, quer dizer o passado, e também no futuro foram os 3 tempos verbais que nós vimos no capítulo 2 de língua portuguesa, tá bom? Também no capítulo 2 nós vimos os pronomes. Os pronomes são as palavras que acompanham os substantivos, interligando sua posição em relação ao texto.
Ou seja, os pronomes indicam as relações entre os termos ditos dentro de uma fala. Eles podem flexionar em gênero, número e pessoa. E os pronomes que vocês têm aí na apostila de vocês, né, a explicação deles, né, que eles substituem os substantivos e evitam as repetições, tá? Temos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, tanto no singular quanto no plural. Pronomes pessoais do caso reto, professor, no singular: eu, tu, ele e ela, tá? Pronome do caso reto no plural: nós, vós, eles e elas. Repetindo, então, pronome do caso reto: eu, tu, ele e ela, nós, vós, ele, elas, tá? Lembra que fizemos até a musiquinha? Legal, né? E aí os pronomes do caso oblíquo: me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, consigo, o, a, lhe. E aí, no plural: nós, nos, convosco, vos, convosco, se, consigo, o, as, lhes. Pronomes pessoais do caso reto, no singular e no plural. Pronomes pessoais do caso oblíquo, também no singular e também no plural. E aí vocês têm uma tela também que faz parte da apostila de vocês, que eu quero compartilhar. Como você viu no quadro, estes são os pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Os pronomes pessoais oblíquos: o, a, os, as, conforme a terminação do verbo, podem ser transformados em lo, lá, los, las, no, nos. Para que sua sonoridade fique melhor, por exemplo, tá? A fechadura está emperrada. Devo arrumá-la? Geralmente o verbo é arrumar, né? Devo arrumar a fechadura o quanto antes? Então, quando termina em R, você substitui ali por lá, las, lo, ou los, ou no, ou nos. Então, a fechadura está emperrada. Devo arrumá-la o quanto antes, tá? Os pronomes você e vocês, largamente empregados, são chamados de pronomes de tratamento. O pronome você tem uma expressão vossa mercê, tá? Vem da expressão vossa mercê e foi diminuindo com o tempo até chegar na forma atual, que é você. Os pronomes de tratamento são usados para nos dirigirmos a pessoas com quem conversamos e indicam o tipo de relação que estamos tendo com ela: familiar, cerimoniosa, respeitosa. Entre eles estão senhor, doutor, vossa excelência, vossa majestade, entre outras, tá? Temos também pronomes indefinidos, que indicam a terceira pessoa de forma vaga ou imprecisa, que não tem uma precisão naquela fala: alguns, algumas, muitos, alguém, ninguém, tudo, nada. Não dá uma referência a alguém, dá uma expressão indeterminada para esses pronomes, tá? Por exemplo, alguém pegou minha caneta. Quem foi que pegou? Foi alguém. Então é um pronome que não tem uma definição, é um pronome indefinido, tá bom? Galerinha, essa foi a revisão de português do capítulo 1 e 2 da nossa apostila. Eu desejo para vocês uma boas férias, aproveitem muito bem, mas assistam essa aula e se tiver atividades na Agenda Edu, que o professor vai analisar se vai mandar alguma coisinha ou não, deem uma olhadinha lá e façam, tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, ó. Beijo, se cuidem, tchau!